Olá, vamos falar do processo de repactuação de dívidas. Este processo de repactuação de dívidas é previsto no artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor. Ele foi introduzido pela Lei 14.181 de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento. Então vamos lá, processo de repactuação de dívidas. Bom, o objeto desse processo é o tratamento do consumidor que já está superendividado. Então, é um processo que visa facilitar o pagamento das dívidas do consumidor. Tá? O consumidor já superendividado move então essa ação, esse processo de repactuação de dívidas para obter facilidades para pagar suas dívidas. Este processo tem duas fases. Tem a fase conciliatória e a fase contenciosa. A fase conciliatória, ela tem o objetivo de realizar um acordo entre o consumidor e os seus credores. Essa fase conciliatória, ela pode ser judicial, mas ela pode ser também administrativa. Administrativa perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, por exemplo, PROCON. Então, essa fase conciliatória visa, então, firmar um acordo entre o consumidor e seus credores. Ela é parecida com a recuperação extrajudicial do empresário, tá? Então aqui é bem parecido. E a segunda fase? A segunda fase é a fase contenciosa, que é chamada de processo de superendividamento. Essa segunda fase, que é a fase do processo de superendividamento, ela só pode ser judicial, ela não pode ser administrativa. Essa segunda fase, ela pode se iniciar quando não houver a conciliação. Quer dizer, a fase conciliatória não deu certo. Então daí tem a fase contenciosa. O objeto dessa segunda fase, da fase contenciosa, qual é? O juiz vai impor, através de sentença, ele impõe um plano judicial compulsório. Os credores vão ter que aceitar um plano de pagamento que facilita o pagamento. Então, o objetivo é, através de sentença, impor um plano compulsório para todos os credores. Então, essa fase é parecida com a recuperação judicial do empresário. Então, aqui seria, num paralelo, a recuperação judicial do consumidor, né? Bom, qual é a diferença entre a ação de repactuação de dívidas e a execução coletiva contra devedor insolvente? Então a pergunta é, diferença entre a ação de repactuação de dívidas e a execução coletiva contra devedor insolvente. A insolvência ocorre quando o patrimônio passivo é maior que o ativo. Ou seja, o sujeito tem mais dívidas do que bens. O patrimônio ativo não paga as dívidas. Isso é a insolvência. Bom, se o insolvente for empresário ou sociedade empresária, daí é cabível o quê? Falência. Se ele não for empresário, nem sociedade empresária, a insolvência civil, daí é cabível a execução coletiva contra devedor insolvente. Essa execução coletiva pode ser requerida por qualquer credor que tenha título executivo. Só uma observação, né? A falência pode ser requerida até contra empresário ou sociedade empresária que não é insolvente economicamente, tá? Mesmo não sendo insolvente economicamente, pode falir, tá? Então, uma observaçãozinha, tá? Mas vamos lá. A execução coletiva contra o devedor insolvente não empresário, que é a chamada insolvência civil. Ela vai poder ser requerida por qualquer credor que tenha título executivo. Já o processo de repactuação de dívidas, só o consumidor, só o devedor consumidor que pode requerer. O credor não pode mover ação de repactuação de dívida. Só o próprio devedor, o consumidor devedor que pode requerer. Tá? A insolvência civil
quando o juiz declara por sentença a insolvência civil, gera o vencimento antecipado de todas as dívidas. Uma dívida que ia vencer daqui 3 anos vence hoje. Então é parecida com a falência. A insolvência civil é parecida com a falência porque gera o vencimento antecipado das dívidas. Já o processo de repactuação de dívidas não tem vencimento antecipado. Não tem vencimento antecipado. Então é parecido, mais parecido com a recuperação judicial e extrajudicial. Tá? Vale lembrar também que essa insolvência civil, essa execução coletiva, ela é regida pelo Código de Processo Civil de 73. O Código de Processo Civil de 73 continua em vigor ainda, continua em vigor no tocante à execução coletiva contra devedor insolvente, o que se aplica ao Código de Processo Civil de 73, por força do artigo 1052 do Código de Processo Civil atual, que manda aplicar o CPC anterior em relação à insolvência civil, aqui a execução coletiva. Tá? Bom, no processo de repactuação de dívidas, o consumidor que requereu, ele pode ser solvente ou insolvente. Solvente ou insolvente, ele pode requerer e mover essa ação de repactuação de dívidas. Agora, importantíssimo, na ação de repactuação de dívidas, o juiz não pode decretar a insolvência. Então essa ação de repactuação de dívida não gera insolvência. O juiz não pode decretar, nesse processo de repactuação de dívida, o juiz não pode decretar a insolvência. Artigo 104A, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Proíbe que o juiz decrete a insolvência no processo de repactuação de dívidas. Vamos lá. Legitimidade ativa. Nas duas fases, fase conciliatória e na fase contenciosa do processo por superendividamento, quem pode mover, quem pode requerer a instauração do processo de repactuação de dívida? É uma legitimidade exclusiva do consumidor pessoa física. Consumidor pessoa física que esteja superendividado, mais de boa fé, é claro que vai precisar de advogado para mover essa ação. Tá? Lembrando que no juizado especial, né, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, né? Até 20 salários mínimos no juizado especial. Tá? O consumidor que já se valeu desse benefício, que já tinha movido antes o processo de repactuação de dívidas, ele pode mover de novo? Consumidor que já se beneficiou desse processo, pode mover novamente? Sim, mas somente depois de 2 anos do pagamento integral das dívidas abrangidas pelo plano anterior. Então, se ele já tinha movido o processo de repactuação, depois de pagar integralmente todas as dívidas do plano, depois de 2 anos do pagamento integral, ele pode mover novamente, caso ele venha a se superendividar de novo. Tá? Bom, o objeto, em ambas as fases, o objeto, o que é? É facilitar o pagamento de dívidas de relação de consumo de consumidor pessoa física. Então é importante. Só o consumidor pessoa física que pode requerer esse processo de repactuação. O consumidor pessoa jurídica não tem esta proteção, se for consumidor pessoa jurídica. É só consumidor pessoa física e só para dívidas de relação de consumo, dívidas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então não abrange, não existe a repactuação de dívidas para dívidas regidas pelo Código Civil, pelo direito empresarial. Por exemplo, uma locação. Locação está fora. Locação não é dívida de consumidor, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então não vai poder entrar no processo de repactuação. O processo de repactuação só abrange as dívidas de consumo, tá? Regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Há, porém, algumas dívidas de consumo excluídas do processo de repactuação. É o parágrafo 1º do artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 1º do artigo 104A. Então, dívidas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas que não podem integrar o processo de repactuação. Quais são? Primeira, os contratos celebrados com dolo de não pagar. Contratos celebrados com dolo de não pagar. É a reserva mental, né? Reserva mental é quando o sujeito celebra um negócio já com a intenção de não pagar. Então ele já compra com a intenção de não pagar.
Então, os negócios celebrados com reserva mental, que na verdade é o dolo de não pagar, já celebra já com o dolo de não pagar, reserva mental. E não pode incluir essas dívidas não têm repactuação. Segundo, financiamento imobiliário. Então fez um financiamento no banco para comprar um imóvel, também essa dívida não vai poder integrar o processo de repactuação. Terceiro, contrato de crédito com garantia real. Contrato de crédito com garantia real, por exemplo, comprou um veículo em alienação fiduciária, comprou um carro em alienação fiduciária, não vai poder entrar, porque é garantia real, alienação fiduciária. E também não pode crédito rural, fez um empréstimo bancário aí para fins rurais, créditos rurais. Então não, portanto essas dívidas não podem ser abrangidas pelo processo de repactuação, tá? Contratos celebrados com reserva mental, que é o dolo de não pagar, financiamento imobiliário, contrato de crédito com garantia real e crédito rural. Agora nós temos aqui o seguinte, tem duas dívidas aqui que estão excluídas da proteção material. Que na aula anterior eu falei da proteção material. Hoje eu estou falando da proteção processual. Tem duas dívidas que são excluídas da proteção material, mas não foram excluídas da proteção processual. Quais são? Primeira, produto ou serviço de luxo de alto valor. O sujeito comprou uma Ferrari, por exemplo. Produto ou serviço de luxo de alto valor. Está excluído da proteção material, artigo 54A, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E segundo, dívidas com fraude ou má-fé. Dívidas onde o consumidor agiu com fraude ou má-fé. Também estão excluídas da proteção material, 54A, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então essas duas dívidas, produto ou serviço de luxo de alto valor, e dívidas contraídas com fraude ou má-fé, não tem a proteção material. Eu pergunto, tem a proteção processual? Podem ser incluídas no processo de repactuação de dívidas? Primeira interpretação, sim, podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas. Porque o artigo 104A, parágrafo 1º, prevê o rol taxativo das dívidas que foram excluídas deste processo, que são excluídas, e não excluiu essas duas dívidas. Então, elas poderiam entrar, porque se quisesse excluí-las, teria dito expressamente. Teria dito também, ó, também estão excluídas essas dívidas. E não excluiu expressamente, então elas poderiam integrar o processo de repactuação. Me parece uma posição mais coerente. Elas não têm a proteção do direito material, mas teriam a proteção processual. Segunda corrente é que elas também estariam excluídas, porque se elas não têm a proteção material, também não teriam, com maior razão, a proteção processual. Então, com certeza, teremos duas correntes, teremos divergência aí sobre este tema. Vejam só, na dívida com dolo de não pagar, o Código de Defesa do Consumidor excluiu da proteção material e da proteção processual. Agora, com relação a essas duas dívidas, excluiu da proteção material, mas não excluiu da processual. Então, me parece que elas poderiam ser incluídas sim no processo de repactuação. Mesmo porque dívida contraída com fraude ou má-fé, enquanto não anulada, ela é válida. Enquanto não anulada, ela é válida. Não posso presumir fraude ou má-fé. A fraude ou má-fé tem que ser discutida numa ação específica. Enquanto não anulada, é uma dívida que goza da presunção de boa-fé. Não vai poder discutir fraude e má-fé nesse processo de repactuação, porque nem tem momento processual para isso, né? Bom, vamos falar então da fase conciliatória do processo de repactuação de dívidas. Fase conciliatória, conforme já dito, é aquela que visa celebrar um acordo entre o consumidor superendividado e os seus credores. Então o consumidor ele vai apresentar um plano de pagamento. Plano de pagamento é a proposta de pagamento. É o plano de pagamento voluntário. Voluntário é apresentado pelo próprio consumidor e os credores vão aderir se quiserem. Por isso que é o plano voluntário. Esse plano voluntário, prazo máximo para pagamento, 5 anos.
Então tem que ser um plano onde o consumidor diz, ó, vou pagar todo mundo em 5 anos. Esse plano tem que ter essa cláusula de pagamento no máximo em 5 anos e que tem que ter a cláusula que preserva o seu mínimo existencial. Dizendo, olha, eu estou separando isso aqui para preservar o meu mínimo existencial. Mas o que é mínimo existencial? O que é o mínimo existencial? A própria lei diz, mínimo existencial nos termos da regulamentação. Então é preciso aguardar o decreto regulamentar aí. O mínimo residencial, o que vai abranger? Vai abranger água, luz, telefone, que mais? IPTU, aluguel, alimentação. Então o decreto regulamentar vai explicar os componentes desse mínimo existencial. Enquanto não sobrevier esse decreto, o juiz vai ter que interpretar o que é esse mínimo, quais os componentes que integram o mínimo existencial, né? Esse plano de pagamento tem que preservar as garantias. Então, se tinha fiador, por exemplo, a fiança não é extinta. Então, as garantias vão ser preservadas. Preserva as garantias e preserva as formas de pagamento também. Se comprometeu a pagar em dinheiro, se comprometeu a pagar em arroz, se comprometeu a pagar de outra forma. A forma de pagamento é preservada. Mas é importante aqui, a forma de pagamento e as garantias originais são preservadas. Então, é importante, então, que os fiadores, avalistas do consumidor não serão exonerados, né? Porque as garantias devem ser preservadas. Bom, o que deve constar neste plano voluntário? Tem que constar dilação de pagamento. Então, o que deve necessariamente constar no plano? A dilação do pagamento. Claro que se o sujeito está super endividado, dilação ele vai... consiste o quê? Uma moratória, um atraso no pagamento, né? Dilação vai estender o pagamento. Tá? Vai estender o pagamento, uma moratória, que é um tempo maior, né? Tem que constar redução dos encargos da dívida. Então, o plano vai reduzir os encargos, multas, juros, tá? Redução dos encargos, redução de eventual remuneração do fornecedor. Se o fornecedor estiver recebendo alguma remuneração, reduz também. E outras medidas que facilitam o pagamento. Então o plano vai constar tudo isso. Medidas que facilitam o pagamento. Dentre essas medidas tem que constar a dilação do prazo, redução dos encargos, redução de eventual remuneração do fornecedor. Importantíssimo, tem também que constar neste plano voluntário a suspensão ou extinção das ações judiciais em andamento. Tem que constar a extinção, a suspensão ou extinção das ações judiciais em andamento. Tá? Constar também a exclusão do consumidor dos bancos de dados, aí, de cadastros de inadimplentes, né? Constar também a exclusão, limpar o nome dele, né? Tirar o nome dele, de Serasa, em suma, dessas entidades de cadastro de inadimplentes. Só que o plano é condicional. O plano ele está sob uma condição, se ele for aceito, né? Mesmo sendo aceito pelos credores, o plano se extingue, tem uma condição resolutiva. Ele se extingue se o consumidor contrair dívidas que agravem aí a sua situação. Se ele contrair dívidas que agravem a sua situação. Então é um plano, imaginemos, deu tudo certo, os credores aceitaram, o juiz homologou. É um plano sob condição resolutiva. É um plano que será extinto se o consumidor agravar a sua situação de superendividado. Por exemplo, contrair dívidas aí que não podia ter contraído. Tá certo? O procedimento aí é bem simples. Vai ter o requerimento, a citação, a audiência de conciliação e a homologação ou não do plano por sentença. Então, o requerimento, citação, primeiro ato é o requerimento, depois citação dos credores, audiência de conciliação e a homologação ou não do plano por sentença. Né? Perceba que a lei não fala em petição inicial, a lei fala em requerimento, né? Não usou o termo petição inicial. Qual a consequência disso, né? Uma das consequências que a gente poderia imaginar seria dispensar o consumidor de apresentar o valor da causa, justamente para ele estar isento das custas processuais ou pagar baixo nas custas processuais, né? Porque se a lei falasse petição inicial, teria que constar o valor da causa. Daí então teria custas processuais altas para ele recolher se ele não conseguisse os benefícios da justiça gratuita, né? Essa é uma interpretação que eu estou dando.
tá? Mas vamos falar dessa audiência de conciliação. Então os credores vão ser citados para comparecer à audiência de conciliação. A audiência é quem preside, é o juiz ou conciliador credenciado no juízo. Não é qualquer conciliador, é um conciliador credenciado naquele juízo. Tá? É nesta audiência de conciliação que o consumidor apresenta o plano de pagamento. Então ele na audiência ele chega lá, ó gente, trouxe o plano aqui. Os credores estão lá, ansiosos, esperando o plano, e o devedor aparece lá, ó, o plano de pagamento é esse. Bom, as consequências para o não comparecimento injustificado do credor. Tá? O credor não comparece e nem manda procurador com poderes para transigir. O credor tem que comparecer ou então mandar procurador com poderes para transigir. Se o credor não fizer nada disso, ele não comparece injustificadamente, ele sofre as seguintes consequências. Primeiro, suspensão da exigibilidade do débito. Ele não vai poder cobrar o seu débito. A lei não fala suspender até quando. A lei não diz. Leia-se, deve ser interpretada até o término do processo. Até o término do processo nas suas duas fases, né? Até o término do processo. Vai suspender, ele não vai poder cobrar. Outra consequência. Então, primeiro, suspende a exigibilidade do débito. Segunda consequência, interrupção dos encargos de mora. Vejam, interrupção dos encargos de mora. Encargos de mora seria juros, multa, tá? Interrupção dos encargos de mora. A lei usa o termo interrupção. Aqui a lei não falou suspensão, falou interrupção. Interrupção significa tornar sem efeito. Juridicamente, interrupção é zerar tudo. Zerou tudo, tornou sem efeito. Então, se ele não comparece, interrompe os encargos, isso ele não vai poder mais cobrar esses encargos de mora. A lei não disse a suspensão, a lei estabeleceu a interrupção, leia-se, perda desses encargos de mora. Consequência grave pelo não comparecimento. Terceira consequência, essa é mais grave ainda, por não ter comparecido. Sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida. Se ele não comparece, é uma espécie de revelia. É como se ele estivesse aceitando o plano. O plano para ele se torna compulsório para esse credor que não compareceu. Tá? Evidente que o plano se torna compulsório se for um crédito certo e conhecido pelo devedor, né? Conhecido pelo devedor, pelo consumidor. Crédito certo e que o devedor reconhece esse crédito, né? Outra consequência, esse credor ausente que não compareceu, além dele se sujeitar ao plano compulsoriamente, ele só será pago depois dos demais credores presentes à audiência que aderiram ao plano. Imaginemos 5 credores, um não compareceu, 4 credores aceitaram o plano. Esse que não compareceu, ele vai ter que engolir o plano, vamos dizer assim, o plano vai ser compulsório para ele, tá? Sem os encargos, né? Que ele interrompeu os encargos, o plano vai ser compulsório para ele e ele vai ser pago só depois do pagamento integral dos outros credores. Ele vai para o último lugar da fila. Homologação do acordo. A homologação do acordo é por sentença judicial. A sentença deve descrever o plano de pagamento. A sentença não pode simplesmente se reportar ao plano, homologa o plano de folhas tais. O juiz não vai poder fazer isso, homologa o plano de folhas tais. Não, tem que descrever, homologa o plano de pagamento, que deverá ser feito nos seguintes termos. Tem que descrever o plano de pagamento. Essa sentença, evidente que o juiz só vai homologar para os credores que concordaram com o plano e para aqueles credores que não compareceram injustificadamente. Não compareceu, nem mandou procurador. Evidente, o credor que não concordou, esse aí não vai ter plano para esse credor. O plano é só para aqueles credores que concordaram nessa fase. Para os credores que concordaram e para aqueles credores ausentes. Tá certo? Muito bem. Essa sentença que homologa o plano, ela é título executivo judicial e ela faz coisa julgada também. Tem eficácia de coisa julgada. Vamos falar agora da repactuação extrajudicial de dívidas, que é o artigo 104C. A repactuação extrajudicial de dívidas é o processo administrativo
desta fase conciliatória. Lembra? No início da aula eu falei, a fase conciliatória pode ser judicial ou pode ser administrativa, que é a repactuação extrajudicial. Ela se inicia com uma reclamação do consumidor. Aqui a lei não usa o termo requerimento, fala em reclamação do consumidor. Lembrando que só é cabível na fase conciliatória, perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON. Se houver um acordo nessa fase administrativa lá, o acordo não precisa ser homologado pelo juiz. A lei não prevê a homologação pelo juiz porque é o pacta sunt servanda, princípio da obrigatoriedade dos contratos. O contrato, este acordo, tem eficácia contratual. Então, não precisa ser homologado pelo juiz, ele é obrigatório, não precisa da homologação do juiz. Tá? Esse processo administrativo, então, vai tramitar lá perante os órgãos públicos de proteção ao consumidor e pode ser regulado por convênios específicos aí entre esses órgãos públicos e as entidades, instituições de credores, associações de credores. Então, os órgãos públicos aí de proteção do consumidor podem fazer convênio aí com essas associações, entidades de credores, para regular como que vai ser esse processo administrativo. Bom, as características desse processo administrativo. Primeiro, é facultativo. Isto é, para mover o processo judicial de repactuação de dívida, para mover o processo de repactuação de dívida, não precisa primeiro ir no processo administrativo, pode mover direto o processo de repactuação de dívida, que tem duas fases, conciliatória, fase contenciosa. Pode ir direto, não precisa primeiro ir nos órgãos públicos de defesa do consumidor. Então, esse processo administrativo é facultativo. Segundo, é concorrente. Concorrente significa não impede a tramitação do processo judicial de repactuação de dívida. Então o consumidor está lá, tem uma repactuação administrativa lá no PROCON. Paralelamente ele moveu também um processo de repactuação de dívida. Correm os dois simultaneamente, são concorrentes. Não há litispendência. É isso que eu quero dizer, não há litispendência entre o processo administrativo e o processo judicial. Os dois podem tramitar simultaneamente. Esse processo administrativo serve de fundamento para a segunda fase do processo judicial, que é a fase do superendividamento. A segunda fase ocorre quando não há conciliação na primeira fase. Se não houver conciliação na primeira fase, daí tem a segunda fase, que é a fase do contenciosa. A fase contenciosa ela pode ser instaurada quando não houver conciliação na judicial ou extrajudicial. Extrajudicial perante os órgãos de defesa do consumidor. Portanto, esse processo administrativo serve de fundamento, caso não haja conciliação, para se requerer direto a segunda fase, aí, que é o do processo aí, do superendividamento. Bom, os órgãos públicos aí, nesse processo administrativo, os órgãos públicos poderão promover audiência global de conciliação com todos os credores. Eles podem fazer uma audiência global com todos os credores. Não é obrigatório, eles podem chamar os credores aos poucos ou então promover uma audiência global com todos juntos. Esses órgãos públicos devem facilitar e supervisionar a elaboração do plano de pagamento. Tem que supervisionar e facilitar a elaboração do plano de pagamento pelo consumidor. E tem que supervisionar, sobretudo, a preservação do seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Este acordo extrajudicial aí, perante os órgãos públicos, deve prever a data da exclusão do consumidor dos bancos de dados aí, dos órgãos de cadastro de inadimplente. Então tem que prever a data da exclusão. Bom, vai ser excluído dos órgãos a partir da data tal. Isto é, vai limpar o nome dele. E esse acordo também é sempre sob condição resolutiva. Ele pode ser extinto, ele será extinto se o consumidor agravar a sua situação de superendividado. Por exemplo, contrair dívidas aí desnecessárias. Se ele agravar a sua situação de superendividado, esse acordo será desfeito. Tem essa condição resolutiva. Tá? Muito bem. Vamos falar agora da segunda fase do processo de repactuação de dívida. Segunda fase, que é a fase contenciosa.
Essa fase é denominada de processo de superendividamento. Então, a segunda fase do processo de repactuação de dívida é chamada de processo de superendividamento. O objeto é que, através de sentença, o juiz impõe aí um plano judicial compulsório de repactuação de dívida. Um plano judicial compulsório onde todos os credores, quer queiram, quer não, se sujeitam ao plano compulsório. É um plano que vai fazer a revisão dos contratos, né? Vai fazer, pode, por exemplo, tirar juros, tirar multa, revisão dos contratos, vai fazer a integração dos contratos, né? Em suma, como eu disse, é similar à recuperação judicial dos empresários. Bom, qual o momento da instauração dessa segunda fase? Momento da instauração desse processo de superendividamento. Ele é instaurado após frustrada a tentativa de conciliação do processo judicial ou administrativo de repactuação de dívida. Quer dizer, ele vai ser instaurado para aqueles credores, pode ser instaurado para aqueles credores que não aceitaram o plano voluntário. Não aceitaram o plano voluntário, agora então tem a segunda fase para esses credores que não aceitaram o plano voluntário. Tá? O artigo 104B, B de bola, do Código de Defesa do Consumidor diz: se não houver conciliação, instaura-se, o consumidor pode requerer esse processo por superendividamento. Se não houver conciliação. Então ele não pode mover a ação e já pedir direto, já entrar direto na segunda fase. Ele não pode suprimir a primeira fase e já requerer direto a segunda. Necessariamente tem que ter a primeira fase, judicial ou administrativa, mas tem que ter a primeira fase, que é aquela tentativa de conciliação. Se ele move direto e pede direto a segunda fase, não pode. Carência de ação, não pode. Tá? A natureza jurídica dessa segunda fase, desse processo por superendividamento. Vamos lá. Natureza jurídica. Bom, primeira corrente. É um processo autônomo. Então, ele não seria uma segunda fase do processo de repactuação de dívida. Então, nós teríamos o processo de repactuação de dívida, que seria só aquela fase conciliatória. Não deu certo? Daí teríamos o processo de superendividamento, que seria um processo autônomo. Por que processo autônomo? Porque a lei usa o termo processo e não procedimento, e a lei manda citar os credores. Artigo 104B. Se manda citar os credores, que já haviam sido citados, se manda citar, é porque é um novo processo. É um novo processo que só pode ser instaurado se houver o primeiro. Mas ele é um novo processo, tanto é que tem uma nova citação. Ele não é uma segunda fase do primeiro, ele seria um novo processo. Vai ter uma interpretação nesse sentido, com certeza, porque a lei manda citar novamente os credores. Segunda corrente, é uma segunda fase do processo de repactuação de dívida. O processo de repactuação de dívida, conforme eu disse no início, teria duas fases. A primeira fase, conciliatória, e a segunda fase, que seria a fase contenciosa, que é a fase do processo de superendividamento. Por que é uma segunda fase? Primeiro, porque ele depende do insucesso da primeira fase. Depende do insucesso da primeira fase, da frustração da conciliação. Tá? Segundo, o artigo 104C, parágrafo 1º, diz que nessa segunda fase será levado em conta os documentos e informações prestadas na audiência de conciliação. Então, nessa segunda fase, se leva em conta documentos e informações. Então, ele liga. A própria lei cria uma dependência da segunda fase com a primeira fase, dando a entender que é um processo só, com duas fases. Tá? Esse processo, ele tem que ser requerido pelo consumidor também. O juiz não pode instaurar de ofício essa segunda fase. O consumidor tem que requerer. É legitimidade exclusiva do consumidor. Tá? Ele tem que fazer o requerimento dessa segunda fase. A lei não prevê prazo para ele requerer, mas ele tem que requerer. O juiz não pode instaurar de ofício. Preste atenção nisso. E nesse requerimento, a lei também não chama de petição inicial, nesse requerimento ele tem que mencionar o plano voluntário anterior. No requerimento, ele requer a citação dos credores para se manifestar sobre o plano voluntário que ele já tinha apresentado antes. Aí, se ele quiser apresentar um novo plano, nada obsta. Não há problema nenhum dele apresentar um novo plano também.
tá? Então o procedimento seria o requerimento, não é petição inicial, o requerimento, depois a citação dos credores, os credores são citados para apresentar, para que tem 15 dias para concordar ou apresentar impugnação ao plano voluntário. A impugnação deve ser fundamentada. Se for vaga, genérica, presume-se que aceitaram o plano. Tem que ser uma impugnação fundamentada. Dizer por que não concorda com o plano voluntário. Tá? Então tem o requerimento, que vai fazer menção ao plano anterior, ou então junto ao novo plano. Os credores são citados para em 15 dias se manifestarem, para impugnar ou concordar com o plano. Tá certo? Bom, o juiz tem a opção, o juiz pode nomear um administrador para elaborar o plano. Então já tem no processo o plano voluntário do consumidor. Mas o juiz pode nomear um administrador para apresentar um novo plano. É uma faculdade do juiz, desde que não onere as partes. Se não onerar as partes, então significa que o juiz pode decidir com base no plano do consumidor ou então nomear um administrador que vai apresentar um novo plano. O prazo para esse administrador apresentar o plano é de 30 dias. 30 dias a contar de quando? Não é da nomeação. 30 dias a contar do cumprimento das diligências necessárias. Para apresentar o plano, ele pode dizer, não, preciso de tais informações. Antes de apresentar o plano, preciso dessas informações. Então, depois que cumpre as diligências, daí ele terá 30 dias para apresentar o plano. Ok? O plano, seja o do devedor, seja o do consumidor, seja o do administrador, o plano deve conter seguintes medidas. Medidas de temporização. Temporização seria uma moratória, parcelamento. Temporização seria moratória, parcelamento. Medidas aí para estender a dívida no tempo aí. Tá certo? Para ganhar um fôlego, um tempo para pagar. Medidas de temporização. Medidas de atenuação dos encargos. Atenuação, reduzir, né? Reduzir juros, reduzir multa. Agora, cuidado, o principal não pode ser reduzido. O crédito principal não pode ser reduzido. Pelo contrário, tem que ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. O que pode ser reduzido, atenuado, são os encargos. Então pode ter medida de temporização, medida de atenuação dos encargos, né? As duas medidas, né? Temporização e atenuação dos encargos, né? Evidente, né? Que tem que ter essas duas medidas. Cuidado porque o código fala medidas de temporização ou atenuação dos encargos. Esse ou aí é no sentido de e também. Seria as duas medidas, tá? Temporização e atenuação dos encargos. Tá? Não é uma disjuntiva aí, não é uma alternativa. Vai ter as duas medidas para beneficiar o consumidor super endividado. Tá? Bom, o plano judicial compulsório, que é aquele acolhido por sentença judicial. O plano acolhido por sentença, ele sujeita todos os credores ao plano, inclusive aqueles que impugnaram. Todos vão ter que se sujeitarem ao plano. Da sentença, cabe apelação. Sentença que julga procedente ou improcedente, cabe apelação. Bom, mas esse plano compulsório, aí é o seguinte, seja o do devedor, seja o do administrador, esse plano compulsório, ele tem que conter cumulativamente os seguintes requisitos. Tem que conter os seguintes requisitos. Primeiro, o valor do débito principal. O débito principal, conforme já disse, não pode ser reduzido, pelo contrário, tem que ser atualizado por índices oficiais. Então tem que ter o valor do débito principal. Tem que conter a liquidação total da dívida no prazo máximo de 5 anos. Então o plano tem que prever pagamento no prazo máximo de 5 anos. Cuidado! Cuidado aqui. 5 anos a contar de quando? A contar da quitação do plano de pagamento consensual do artigo 104A. Não teve
aquela fase conciliatória? Alguns credores aceitaram. Aquela fase conciliatória, alguns credores aceitaram. Então, naquela fase conciliatória, 5 anos para pagar, não é isso? Nessa fase contenciosa, 5 anos também, mas os 5 anos se conta do término do pagamento daquele plano anterior, do plano voluntário, do plano anterior, homologado na primeira fase. Conclusão, 10 anos para pagar. Nessa fase contenciosa, conclusão, 10 anos para pagamento. Por quê? Porque tem 5 anos do plano da primeira fase, que alguns credores aderiram. Depois que termina esse plano, tem mais 5 para pagar o plano compulsório. Então, total 10 anos, porque os 5 anos da segunda fase se conta do pagamento integral do plano consensual aqui, tá? O que dá 10 anos. Entretanto, o pagamento da primeira parcela, outra cláusula que tem que constar. Pagamento da primeira parcela é no máximo em 180 dias da homologação judicial do plano. E as restantes vão ser pagas mensalmente e sucessivamente. Então, no plano compulsório, o juiz aceitou o plano, impôs o plano compulsório. Significa, vai pagar o principal, tá certo? Muito bem. A primeira parcela para todos os credores, 180 dias da homologação judicial. E depois parcelas mensais. Só que, em relação a esses credores da segunda fase, as parcelas mensais, elas podem terminar em até 5 anos a contar do término do primeiro plano. A contar do término do pagamento do plano da primeira fase, o que dá 10 anos. Então é possível o consumidor enrolar para pagar 10 anos. Vai pagando mensalmente. Mas pode ser em até, totalizando, vai dar 10 anos, que é 5 anos a contar do término do prazo do plano da fase conciliatória. É claro, se o plano da fase conciliatória foi previsto para pagar tudo em 1 ano, daí esses 5 anos da segunda fase vai contar 5 anos após o término desse 1 ano. Mas se na primeira fase o término já durou 5 anos, esse novo 5 anos da segunda fase conta do término dos 5 anos da primeira. Mas, de qualquer maneira, a primeira parcela, para todos os credores, tem que ser 180 dias da homologação e tem que pagar parcelas mensais e sucessivas também. Tá certo? Muito bem, é isso. Um forte abraço, bons estudos.